It's October 2nd, 1980. Ali fights Larry Holmes. We go to Albany, New York. We live in Catskill. We go 30 miles north to Albany, New York, and we watch it on pay-per-view. After the fight, we got in the car. No one talked. So we drove 30 miles back to Catskill. We all opened the door. We all went to our rooms. We never talked. The next morning, Cuss is on the phone with Muhammad Ali. Cuss is calling Larry Holmes so many bad. How do you let that bum hit on you, Chad Ali? How do you the bum? Why you let that bum beat on you? Cuss, he's almost getting sensitive, emotional. Why is the bum almost crying? He's a bum. Why you let him hit you? Why you let him beat her? So I talked to Ali on the phone. Said, when I get big, I'm gonna get him for you. I'm gonna revenge you. I'm gonna restore your honor. No ano de 1980, Muhammad Ali já estava debilitado pelo Parkinson. Larry Holmes não teve piedade e deu socos com muita força. Muitos dizem que essa luta foi a responsável por piorar a doença de Ali por conta das pancadas na cabeça. Porém, o que Larry Holmes não sabia era que isso iria despertar a fúria do homem mais malvado do planeta. Anos depois dessa luta, Tyson finalmente ficou cara a cara com Larry Holmes para cumprir a promessa que fez a Ali para vingar o rei do boxe. Hoje, vamos voltar um pouco no tempo para conhecer uma das histórias mais marcantes de toda a era do boxe. Prepare-se porque o que você vai ouvir vai mexer com tudo o que você pensa sobre luta, sobre honra e vingança. Você é muito bem-vindo a mais uma produção de Hunter Combat. Depois de uma carreira marcada por feitos grandiosos, superando adversários brutais e resistindo a alguns socos mais duros da história, Larry Holmes havia crescido ao lado dos gigantes como parceiro de treino, mas chegou a hora de sair da sombra de Ali e assumir o protagonismo. Essa hora chega em 1980, quando ele teve sua chance pelo título. A mesma teimosia lendária que manteve Ali firme das guerras dos seus tempos de glória, agora o mantinha insistindo em continuar. Porém, o tempo cobra o seu preço. Manilha e Joe Frazier já tinha sido bastante 5 anos antes. O aluno se tornaria mestre, agora o mestre era um homem frágil e naquela noite, Muhammad Ali apanhou como nunca, por tempo demais, mais tempo do que o mundo poderia suportar em assistir. Ninguém saiu feliz naquela noite, muito menos Larry Holmes, e durante a luta, ele chegou a pedir ao árbitro que encerrasse o combate e depois, emocionado, chorou durante uma entrevista. It hurt you to punish him that way, didn't it? I feel that he fought one of the baddest heavyweights in the world today, and you cannot take credit from him. Naquela noite, no interior do estado de Nova York, o amor por Ali transbordava nos olhos de todos que assistiam. Não era apenas uma luta, era o fim de uma era, havia silêncio, dor e reverência, como se o tempo parasse por um instante para assistir à queda de um rei. Dentro do Palácio de César, em meio às montanhas tranquilas e ao vento frio daquela noite, um garoto solitário de passado turbulento assistia tudo em silêncio. Mike Tyson, adotado por Cus D'Amato, vivia agora no castelo de paredes antigas e sonhos indomáveis, e naquela noite ele não via apenas um ídolo caindo, ele via uma missão nascendo. D'Amato já treinava campeões há mais de 50 anos, ele moldava almas não só com socos, mas usando uma psicologia fantástica e até sessões de hipnoterapia. Foi ele quem levou o Floyd Patterson ao título mundial, fazendo dele o campeão peso pesado mais jovem da história, e ele tinha apenas 21 anos.
Mais tarde, já veterano, Patterson enfrentaria Ali 2 vezes e, ao lado de Cus D'Amato, sentiu no papel o que significaria estar frente a frente com uma lenda viva. Em um dos momentos mais difíceis de sua vida, Muhammad Ali foi destituído de seu título mundial por se recusar a lutar na Guerra do Vietnã. De repente, o campeão que havia conquistado o mundo com palavras afiadas e pés rápidos se viu afastado dos ringues e desesperadamente precisando de dinheiro. Foi então que uma ideia surgiu. Ali procurou Cus D'Amato, o lendário treinador que anos depois moldaria Mike Tyson. Juntos, idealizaram um documento. O filme, com cerca de 2 horas, reunia Ali D'Amato com intensos diálogos sobre o boxe. Era mais que um debate, era um duelo verbal entre 2 homens apaixonados pelo esporte, discutindo combates hipotéticos entre Ali e os grandes campeões do passado. Mas em um certo momento, a conversa se aqueceu, a tensão saiu das palavras e quase ganhou um corpo, um empurrão, um jab encenado e por um instante o clima ficou pesado dentro do estúdio. Era um teatro, mas carregado de verdade. Cus não era de bajular, em meio às provocações, olhou nos olhos de Ali e disse com frieza: "Você vai perder para Joe Frazier." E como de costume, Cus D'Amato estava certo. Coming up for round 13. Time is important here. Mais uma vez, Muhammad Ali recorreu a Cus D'Amato. Era a véspera do Jungle on the Jungle. No silêncio de um quarto de hotel, Ali estava diferente, muito mais introspectivo e mais inseguro. À sua frente não estava apenas mais um oponente, mas uma verdadeira força da natureza. George Foreman, jovem, invicto e brutal. A luta, que viria a se tornar uma das maiores histórias, ainda era naquela noite um grande ponto de interrogação. Ali, em um raro momento de vulnerabilidade, pegou o telefone e ligou para o velho amigo Cus D'Amato. Ele perguntou: "Como lido com esse monstro?" D'Amato, direto como sempre, respondeu: "Valentões não gostam de ser contrariados. Eles não sabem lidar contra isso. Mostre que você não tem medo, boxeie com toda a força logo no início, faça ele te respeitar." Na noite seguinte, Muhammad Ali seguiu os conselhos do velho, aqueles jabs rápidos, aqueles diretos inesperados logo no início do combate. Todos eles carregavam as palavras de Cus D'Amato, enquanto Ali plantava a dúvida na mente de Foreman desde os primeiros rounds. Doze anos se passaram desde aquela noite quente. O mundo ainda se lembrava dos gritos, até que Muhammad Ali voltou aos holofotes para enfrentar Larry Holmes. Mas aquele que subiu no ringue em 1980 já não era o mesmo homem que dançava nas cordas e fazia a multidão delirar. Ali estava muito doente, os sinais estavam lá, visíveis para qualquer um que quisesse ver. Lentidões nos movimentos, dificuldades na fala e mãos trêmulas. Os médicos haviam alertado, seu corpo já sofria os primeiros efeitos do Parkinson e mesmo assim, ele insistiu, talvez pelo orgulho ou talvez pela necessidade. Na manhã seguinte dessa luta trágica, Muhammad Ali ligou mais uma vez para o seu velho amigo. Do outro lado da sala, Mike Tyson ainda tinha 14 anos e ouvia a voz de Cus D'Amato, emocionado, tentando conter a dor que escapava por entre as palavras. I'm on the phone, I'm crying,
And he was saying, but I said, when I get big, I'm gonna get him for you. I'm gonna revenge you. I'm gonna restore your honor. A partir daquele momento, algo mudou dentro de Mike Tyson. Ele carregava uma promessa silenciosa: derrubar Larry Holmes, e o faria pagar. Não era vingança apenas por Ali, era por tudo que Holmes simbolizava naquela noite de 1980. Sob o olhar atento e calculista de Cus D'Amato, Tyson se tornou um discípulo feroz do estilo apelidado de esconde-esconde, um método criado décadas antes de Tyson nascer, como se o destino já tivesse reservado para ele. O estilo favorecia um boxeador mais baixo, usando manobras evasivas para se esquivar dos golpes, para conectar golpes baixos. Por um outro lado, Larry Holmes era um campeão legítimo, corajoso, técnico, dono de um dos jabs mais precisos de toda a história do boxe, mas nada disso bastava diante de uma sombra de Muhammad Ali. Para muitos fãs, ele jamais seria perdoado pela maneira fria e clínica com quem desmontou seu ídolo naquela noite. Larry havia conquistado o título com mérito, vencendo um antigo rival de Ali chamado Ken Norton em uma batalha épica de 15 rounds, um duelo de resistência e coração digno dos grandes. Ele havia feito tudo o que se espera de um campeão. Nem isso foi o suficiente para apagar a raiva da legião de admiradores de Ali. Eles o viam como um homem que destruiu o que restava de um deus e não escondia o desprezo. Com o tempo, Larry se tornou amargo, cansado de ser vaiado mesmo diante de suas vitórias, passou a retribuir da mesma moeda. Se os fãs não o queriam como um herói, ele não faria esforço para parecer um, e mesmo entre títulos e rancores, Larry seguiu seu caminho, respeitado por alguns e odiado por muitos. You come over here, we're gonna fight right now. Come on. Fight right now, you come over here. Come on. Larry Holmes construiu um legado sólido, sustentado por uma sequência invicta impressionante, de 48 vitórias consecutivas, sendo 34 delas por nocaute. Ele estava apenas uma vitória para igualar o recorde do lendário Rocky Marciano, mas o destino tinha outros planos. Foi Michael Spinks, um boxeador americano, campeão olímpico, quem cruzou seu caminho. Subindo do meio pesado, Spinks era mais leve, mais ágil e carregava consigo um elemento surpresa. Poucos apostavam contra Holmes, mas naquela noite, Michael fez história com uma movimentação inteligente, precisão nos golpes e uma estratégia cuidadosamente executada. Ele frustrou Larry Holmes round após round. Quando a decisão foi anunciada e a invencibilidade de Larry caiu em terra, até mesmo em uma revanche apertada, Larry anuncia uma aposentadoria furiosa em 1986. Parecia que Tyson jamais teria a chance de vingar o seu ídolo, mas em meio aos sussurros de um monstro como Don King, surgiu a oportunidade, $3 milhões e uma disputa de título contra o campeão mais temido da época. Para Larry Holmes, a oferta era irresistível. E aos 38 anos, afastado dos rings há mais de 2 anos, Larry carregava o peso da idade e da conta bancária. Contra o bom senso, contra os alertas do passado, ele fez o mesmo que Ali havia feito, aceitou enfrentar um predador no auge.
Naquela noite, Ali estava lá, ele fez questão de comparecer. Ele subiu no ringue e apertou as mãos, onde trocaram olhares, e antes de sair, ele inclinou-se para Tyson e sussurrou algo, um lembrete muito antigo, uma promessa feita há anos atrás. Tyson olhou para seu herói em silêncio, que não havia esquecido sua promessa. And then January 22nd, I'm fighting him. Then Ali comes into the ring and says, "Get him for me." He's going to be in there with a beat. I'm an experienced professional fighter. I am no kid. I do not play. So if he wants to fight any way he wants to fight, I am capable of fighting any way anybody wants to fight. Tyson avançou como um raio e cravou seus primeiros golpes nas costelas de Larry, que tentava desesperadamente se afastar das cordas. And as you can see, Larry Holmes, antes de brilhar dentro do boxe, ele havia sido um ex-campeão estadual de luta livre e naquele confronto contra Mike Tyson, ele recorreu a essa velha habilidade, tentou usar o grappling para travar o avanço de Mike Tyson, amarrando seus braços para ganhar tempo, qualquer coisa que o mantesse longe dos golpes letais. Por alguns instantes, isso até funcionou, mas não foi por muito tempo. talented as well. At stake, of course, the undisputed heavyweight champion of the world, the richest prize in sport, held at the moment by Mike Tyson. Larry até desferiu um dos jabs mais talentosos de toda a história do boxe, uma verdadeira obra-prima de técnica e velocidade, mas Mike Tyson fez parecer fácil contornar a maestria de Larry Holmes. Well, a bit more. The old master then, Larry Holmes, almost 40 years of age, against a man barely in his 20s here. No quarto round, Tyson lançou um direto de direita poderoso que transformou suas palavras em realidade. Com uma explosão de força, ele atacou Larry sem piedade e finalizou o veterano rapidamente. Oh goodness me, what a right hand there from Tyson! And Larry Holmes on his back here. Back to the night when Ernest Shavers cracked him as well. How did Holmes beat that one? He's down again, second time. Not too convinced about that particular knockdown, but it... Foi o único nocaute dentro da carreira de Larry Holmes, o momento que o marcou para sempre e concretizou o reinado implacável de Mike Tyson. What a punch that was! Oh, and he's gone again, and the legs absolutely collapse underneath. Aquele nocaute não foi só uma vitória, foi a passagem de um bastão entre gerações, foi a vingança de Tyson por Ali, o momento em que o jovem encarou e derrubou o homem que havia derrubado seu ídolo, foi a prova de que Tyson carregava não só sua força, mas também o legado de Ali e que estava pronto para escrever sua própria história. E enquanto isso, o nome de Tyson se firmava como futuro e absoluto campeão dos pesos pesados mais brutal de toda a história do boxe. Se você gostou dessa história, deixa seu like e sugiro que você gostaria de ver aqui na Hunter Combat. Um abraço.